O cantor Gustavo Lima se manifestou publicamente sobre o cancelamento de sua apresentação no município de Surubim, no Agreste de Pernambuco, rebatendo as críticas feitas pelo prefeito da cidade, Kleber Chaparral. O episódio, que gerou repercussão negativa, foi esclarecido pelo artista, que afirmou ter realizado a devolução integral do cachê pago pelo evento, apesar de o show não ter ocorrido. Segundo o cantor, a decisão de cancelar o espetáculo foi tomada por uma questão de responsabilidade profissional diante de um quadro de saúde debilitado. Gustavo Lima relatou que os sintomas de mal-estar surgiram durante a intensa maratona de apresentações do período de São João. Mesmo com as condições físicas comprometidas, ele destacou que ainda conseguiu cumprir o compromisso anterior, realizado na cidade de Maracaju, no Ceará. O artista ressaltou que ao longo de sua trajetória, este foi o primeiro cancelamento de show motivado por problemas de saúde. Durante o pronunciamento, o cantor também denunciou uma situação grave ocorrida nos bastidores do evento em Pernambuco. De acordo com o relato, após o anúncio do cancelamento, integrantes de sua banda e de sua equipe técnica foram impedidos de deixar o local, situação que o artista classificou como cárcere privado. O cantor rebateu com veemência as declarações do prefeito Kleber Chaparral, que utilizou termos ofensivos como a palavra ladrão, para se referir ao artista devido ao cancelamento. Gustavo Lima considerou as acusações pesadas e injustas, argumentando que ninguém escolhe adoecer. Em resposta à postura do gestor municipal, o sertanejo afirmou que pretende adotar medidas judiciais cabíveis para reparar os danos causados por essas declarações. Além das críticas feitas pelo prefeito, o artista abordou ofensas proferidas pela cantora Rafa Alice Bebê, que teria utilizado termos depreciativos ao assumir o palco após a confirmação de que o show de Gustavo Lima não aconteceria. Visivelmente emocionado, o cantor pontuou que na condição de figura pública está sujeito a críticas, mas exigiu respeito à sua trajetória e principalmente, à memória de sua mãe, falecida em 2015, que foi alvo de menções inadequadas durante o episódio. O caso segue em aberto. A reportagem buscou contato com a prefeitura de Surubim para que o prefeito pudesse comentar as novas declarações do cantor, incluindo as alegações sobre a devolução do cachê e a suposta retenção da equipe no local. No entanto, até o momento não houve retorno por parte da administração municipal. O espaço permanece disponível para eventuais esclarecimentos das partes envolvidas. É impressionante como episódios dessa natureza, envolvendo figuras de uma magnitude tão vasta quanto a do Gustavo Lima, acabam expondo feridas muito mais profundas do que apenas um contrato de show que não foi cumprido. Para quem acompanha a trajetória do Nivaldo Batista Lima, o nosso embaixador, é impossível olhar para essa confusão em Surubim sem fazer uma retrospectiva de quem ele é e de onde ele veio. Nascido em Presidente Olegário, Minas Gerais, Gustavo não surgiu do nada. Ele é o retrato do artista que batalhou anos no circuito de bares e festas do interior, enfrentando privações que muitos de seus críticos hoje sequer conseguem imaginar. Ele começou a cantar ainda criança, inspirado pela música sertaneja de raiz, e levou anos até estourar nacionalmente com o hit Inventor dos Amores. De lá para cá, o que vimos foi uma ascensão meteórica, com uma transição muito bem orquestrada para o sertanejo universitário, que o transformou em um dos maiores nomes da indústria fonográfica brasileira, dono de um dos maiores cachês do país e de uma marca que movimenta milhões em cada turnê. Olhando para o histórico dele, a gente percebe que o Gustavo sempre foi um artista de números grandiosos, de palcos monumentais e de uma conexão muito visceral com o público, mas essa mesma grandiosidade traz um peso que inevitavelmente cobra seu preço. Quando ele menciona que essa foi a primeira vez em toda a carreira que precisou cancelar um show por questões de saúde, a gente precisa entender o contexto da Maratona de São João. O Brasil, durante os meses de junho e julho, se transforma em uma máquina de moer artistas. São apresentações quase diárias, viagens exaustivas, logística complexa e uma pressão psicológica imensa. O Gustavo, que já passou por momentos de altos e baixos, inclusive lidando com a exposição mediática de seus relacionamentos, como o casamento e a separação, posteriormente revista com a modelo Andressa Suíta, sabe melhor do que ninguém que a vida de um ídolo não é feita apenas de luzes. Existe uma fragilidade humana ali que muitas vezes o público e até os contratantes esquecem. O que me chama a atenção, e aqui entro no campo da minha análise pessoal, é a forma como o embate político se misturou com o entretenimento. Chamar um artista de ladrão, como fez o prefeito Kleber Chaparral, não é apenas um desacordo comercial, é uma ofensa à honra que abre margem para toda uma série de desdobramentos jurídicos e éticos.
Na minha visão, a televisão e a política brasileira têm uma tendência perigosa de tratar figuras públicas como se elas fossem propriedades do evento ou do município, esquecendo que por trás do nome Gustavo Lima existe um ser humano que, assim como qualquer um de nós, tem limites físicos. A alegação de cárcere privado da equipe técnica é algo que precisa ser investigado com lupa pelas autoridades competentes, porque se for confirmado, estamos falando de algo muito mais grave do que o simples descumprimento de uma agenda musical. É uma violação de direitos básicos. Além disso, é curioso observar como as polêmicas acompanham o Gustavo como uma sombra. Lembro-me bem de episódios passados anteriores a 2025, em que ele se viu envolvido em questões sobre o financiamento de shows por prefeituras, o que sempre gerou um debate acalorado sobre a gestão do dinheiro público. O Gustavo é um artista que polariza, ele é amado por multidões e, ao mesmo tempo, vigiado por críticos que buscam qualquer deslize para questionar sua conduta. Mas pessoalmente acredito que a reação dele neste caso específico de Surubim mostra um amadurecimento na forma de lidar com crises. Em vez de apenas silenciar, ele veio a público, trouxe a sua versão e, mais importante, tocou em um ponto que é a sua maior dor, a memória da mãe. Quando alguém traz a família para o meio de uma discussão pública de forma desrespeitosa, o jogo muda. A perda da dona Sebastiana em 2015 foi um dos momentos mais difíceis da vida dele, e vê-lo emocionado ao falar sobre isso me faz pensar que, independentemente da fama e da fortuna, o respeito é a única moeda que não deveria ser desvalorizada em nenhuma negociação, seja em um palco ou em um gabinete. O que esse momento representa na história do Gustavo? Talvez seja um divisor de águas. Ele está numa fase em que a sua marca é tão forte que qualquer erro de percurso ganha proporções gigantescas. É o preço do sucesso absoluto. Mas o que me preocupa é a banalização do conflito. A cultura do cancelamento e do ataque gratuito nas redes sociais, que muitas vezes acaba sendo ecoada por gestores públicos, cria um clima de hostilidade que não ajuda ninguém. O prefeito de Surubim, ao se utilizar de termos depreciativos, perde a razão na esfera do diálogo e transforma um problema administrativo em uma guerra de narrativas. Isso mostra, na minha humilde opinião, uma falha crassa de gestão de crise por parte da municipalidade. Quando um show não acontece, o caminho é a via contratual, a devolução de valores, o acionamento de seguros e, se necessário, a justiça. Não é um insulto, não é a retenção de funcionários, muito menos a ofensa gratuita. Nós, como público e como comunicadores, temos que ter a capacidade de olhar para além da imagem do embaixador. Gustavo Lima errou ao deixar de cumprir o show? Se estava doente, a responsabilidade profissional dita que ele tome o cuidado necessário. Mas o cancelamento por saúde é um direito previsto em praticamente qualquer contrato robusto. Agora, a maneira como esse cancelamento foi gerido, com a denúncia de cárcere privado e a escalada de agressões verbais, transforma esse episódio em um triste retrato da relação, muitas vezes predatória, entre o poder público local e as grandes atrações nacionais. Espero que as medidas judiciais que ele prometeu ajudem a esclarecer não só a verdade sobre os fatos em Surubim, mas também a estabelecer um limite sobre o que é aceitável na hora de tratar de uma quebra de contrato. Afinal, o espetáculo deve continuar, mas não a qualquer custo, e certamente não sob a ameaça de dignidade de quem trabalha nos bastidores. Esse episódio ficará marcado como um lembrete de que, por mais brilho que um artista tenha, ele ainda é refém de uma realidade que, infelizmente, às vezes é muito mais sombria do que as luzes do show permitem enxergar. É um caso complexo, com muitas camadas que vai exigir muito mais do que apenas uma nota de esclarecimento para ser devidamente resolvido, e nós, aqui, continuaremos acompanhando cada passo desse desdobramento para trazer a vocês o que realmente aconteceu, longe das paixões e focando sempre na clareza dos fatos.